Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de Bezerra de Menezes. Deus, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Mestre Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, ouvem nossas preces e derramai as curas sobre a humanidade sofredora,
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. A gente vai falar sobre o capítulo 6, sobre o Cristo Consolador. Mais uma vez, a gente percebe o quanto a espiritualidade nos traz alguns temas de forma recorrente, de forma até de campanha. A gente aqui em casa costuma brincar que quando a espiritualidade quer dar algum recado pra gente, ele utiliza várias e várias formas pra gente poder receber essa mensagem. Às vezes vem pelo Evangelho no Lar, às vezes vem com uma aula, um tema que a aula que a gente dá, ou às vezes vem com uma preleção ou uma palestra que a gente assiste, né? Então, são várias formas que a espiritualidade tem para nos dar alguns recados, né? E hoje o recado que veio em diversos campos de atuação foi sobre essa doutrina maravilhosa, consoladora, que é o Espiritismo. Sobre como que o Espiritismo se concretizou, né, nesse espírito de consolação. Então eu queria contar para vocês um texto de Mateus que ele fala assim: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E com esse texto a gente entende que Jesus veio dizer pra gente que todo mundo que está em sofrimento, e eu diria que todos nós aqui na Terra estamos em sofrimento há muitos milhares de anos, né? Não é uma questão atual somente, né? Quer dizer, há milhares de anos nós estamos nessa situação já de provas e expiações. Então a gente veio aqui e entre nós eu diria que quase ninguém vem aqui a passeio, não é? A gente vem aqui para fazer as nossas provas e nossas expiações. Então, ele traz algumas lições importantes nessa frase. Ele fala sobre a mansidão e a humildade, que são fatores importantes para que a gente possa entender a situação que a gente está vivendo, entender o sofrimento e aprender com ele, né? E ele fala que uma coisa que é legal da gente comentar, né? Ele fala que o meu jugo é suave, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa frase, né? Porque todos os sofrimentos, as misérias, decepções, dores físicas, as perdas dos seres queridos, né? Tudo a gente encontra consolação na nossa fé no futuro e principalmente na confiança na justiça de Deus. Quando a gente reza a Deus, né, e fala em prece, seja feita a tua vontade, é um momento importante de confiança, né? E quando a gente confia em Deus, a gente está amando a Deus, né? Porque a gente está aprendendo a deixar o seu destino, deixar as suas o seu rumo da sua vida nas mãos de Deus, né? E essa confiança ela só é possível muitas vezes quando a gente entende essa questão da fé no futuro. E quando a gente sabe que a gente está sofrendo por um motivo, a gente consegue olhar lá para frente e falar: não, está acontecendo isso, vai ser para o meu bem, eu sei que eu vou evoluir, então eu vou confiar que aquilo está acontecendo para mim e que vai ser bom lá na frente. E quando você tem essa certeza que o lá na frente existe, você entrega nas mãos de Deus. Agora, se você não tem a certeza de lá na frente existe, é muito mais difícil de ter essa fé fervorosa, né? E essa consolação através da fé no futuro, né? Então,
quando Jesus fala isso, fala essa frase, que ele fala de ser manso, humilde de coração, né? E ele fala do jugo e do fardo, ele traz para a gente também uma condição para essa felicidade. É uma condição para quem chega até Deus. Essa condição é o dever do amor e da caridade. E ninguém vai até Deus se não for através do amor. Então, se a gente está disposto, se a gente está querendo, né, ter a vontade de trazer esse amor e essa caridade para o nosso dia a dia, né, para essa nossa fé no futuro, Deus estará conosco, sem sombra de dúvidas. E o legal dessa frase, que ele fala do jugo, o jugo era um sistema que coloca na boca do cavalo, né? E sempre precisava de dois cavalos para levar, né? Então colocava o jugo na boca dos 2 cavalos. Então tem uma metáfora que ele diz assim que a gente precisa lidar com as questões da vida, mas não precisa ser solitário, né? Então, porque aí o fardo fica pesado ser solitário. Então Jesus usa essa figura do jugo, que é uma espécie, é um aparelho mesmo, que fica no pescoço e na boca, que é para fazer o arado, né, do boi, no caso, o boi do cavalo, né? E aí ele colocava o jugo apenas um animal em vez de 2, quer dizer, precisaria ser 2 e não em um. Então se fica com um só, fica muito pesado, muito difícil, né? Então qual que é o paralelo aí? O paralelo é que a gente, se caminhar junto com Jesus, né, a gente não vai carregar esse fardo sozinho. Tudo vai se tornar um pouco mais fácil, né? Então aqui é dizer que a gente não está sozinho. E aí a gente vai precisar, para ter força, fé e coragem, né, para que a gente suporte com resignação, com tranquilidade, com amorosidade as nossas dores, né? A gente precisa ter essa força de Deus. E Deus disse, e Jesus disse, eu estarei lá para você que está sofrendo. Então, só Deus sabe o quanto que a gente pode carregar, mas Ele não dá mais peso do que a gente precisa para o nosso aperfeiçoamento. Para entender que tudo que a gente está passando é exatamente o que a gente precisa passar para evoluir. Então, primeiro a gente tem que ter esse entendimento. E para ter esse entendimento é que Jesus disse lá 2000 anos atrás que viria ainda um Consolador. Ele já nos contou lá atrás que tudo que ele disse não era o tudo, que ainda viria um Consolador. E que esse Consolador, ele disse lá 2000 anos atrás que esse Consolador, ele vai vir para que a gente recorde o que terá sido esquecido ou mal compreendido. E interessante como Jesus, há 2000 anos atrás, sabia que a mensagem que ele trouxe era tão importante, porém que ia ser mal compreendida, ou que iam ter, né, se esquecido, né? Então, esse Consolador que Jesus prometeu lá há 2000 anos, né, é o Espírito da Verdade. E Kardec trouxe, com a codificação da doutrina espírita, ele trouxe que para trazer esse Consolador seria então uma forma de reviver o cristianismo primitivo, esse cristianismo do amor, né? Com menos dogmas, com menos rituais e mais amor, e mais fraternidade. E aí o Espiritismo veio para cumprir essa promessa, né? E aí qual é o diferencial, né, do Espiritismo? Ele vem com as observações das leis de Deus, retomando as leis de Deus, sem figuras e alegorias. Então
A ideia é que todos possam entender, né, de forma racional, e aí que a gente chama de fé raciocinada, a gente entender de forma racional todas as lições do Cristo, para que a gente possa logo praticar, né? Jesus dizia: sede logo perfeitos. Ele lá 2000 anos queria que a gente fosse logo perfeitos, né? Uma ansiedade de que a gente melhore, né? Então sim, a gente ainda não é perfeito, mas quanto melhor a gente possa compreender a mensagem de Cristo, e essa é a missão do Espiritismo também, trazer de forma mais direta e racional, de forma científica, de forma religiosa, né, e antropológica. Então é importante que a gente entenda o que ele está falando, né? E aí o Espiritismo, então, quando ele traz para a gente essa suprema consolação ao sofrimento, porque ele nos explica a causa justa e o objetivo útil às nossas dores. Quer dizer, explica pra gente que a gente sofre e não é por acaso. A gente sofre e não é só porque Deus quer ver a gente mal. De jeito, maneira, Deus Todo-Poderoso, todo amor e bondade, só quer ver a gente feliz, só quer ver a gente crescendo, né? E infelizmente o sofrimento é uma forma que o ser humano costuma aprender. Eu costumo fazer uma brincadeira que é assim, né? O ser humano aprende ou pelo amor ou pela dor, né? Aí a brincadeira é a seguinte: quantas vezes a sua mãe falou com muito amor no coração: vai escovar o dente? Umas 3.000, 5.000? Eu diria mais do que 5.000, não é? Então, ela estava fazendo por amor. E quem tem cárie aí? Quem tem cárie na boca? Por que será que a gente tem cárie na boca? Porque a gente aprende pela dor, não é? Porque a gente ainda não consegue ter todos os exemplos, ter o formato para aprender tudo que a gente tem que aprender só no amor. Então a dor é importante sim, né? E quando a gente entende que existe uma causa justa e útil para essas dores, a gente acalma o coração. Não acha que está sofrendo à toa. Não acha que está passando por aquela dificuldade só porque alguém quer nos castigar. Não, de jeito nenhum. E a gente só entende isso quando a gente estuda um pouquinho mais e entende que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra. A gente entende que o homem está expiando o seu passado, né? E a destinação da Terra como provas e expiações também. Então o nosso conhecimento através da fé raciocinada, que vai, aí sim que a gente vai entender verdadeiramente a justiça divina. Parar de achar que Deus é aquele algoz. Não. Deus é só amor. E aí a gente entende o nosso objetivo dos nossos sofrimentos, que não são crises pura e simplesmente, mas são crises que levam para a cura, para a purificação e principalmente adiantamento para existências futuras. O importante é que a gente vá crescendo e evoluindo enquanto espírito. Mas a gente só evolui com essas dores se a gente consegue ter resignação e aceitação. Aí é que está a viradinha do jogo. Só sofrer não vale. Só sofrer xingando e reclamando não vale. A gente precisa sim passar por aquela situação desafiadora com resignação e aceitação, sem queixa, porque a gente compreende que de alguma maneira a gente mereceu passar por aquilo. Complicado a gente assumir isso, né? Mas é importante quando a gente tem o conhecimento, né? A gente entende que tem uma perspectiva para a felicidade. Vou ser feliz lá na frente. Isso dá paciência, dá resignação e coragem, principalmente coragem para ir até o fim do caminho. Então, se a gente acha que tudo acaba ali, que não tem vida após a morte, por exemplo, né? Acontece essas situações de suicídio, por exemplo.
em que a gente acha que vai acabar com os nossos problemas naquele momento. Não vai acabar com os nossos problemas, agrava os nossos problemas do espírito eterno. Então, saber que existe sim uma felicidade depois daquele sofrimento é o que nos dá esse consolo. E esse consolo também vem através do Evangelho, principalmente através do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é essa redenção da nossa alma, é o exemplo. Eu costumo brincar que é o manual de instruções. Às vezes a gente não fala assim, ai, meu filho veio sem manual de instrução, não sei o que fazer com ele. Então, quando a gente fala, não sei o que fazer da minha vida, eu preciso de um manual de instruções, tá aí o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, a Bíblia, não importa. O Evangelho é um manual de instruções, é aquele manual que você vai abrir quando tiver ruim, sabe? Ah, não sei o que fazer, Deus me ajuda. E aí você abre o Evangelho aleatoriamente e vai cair a lição que você precisa. Porque os espíritos protetores, os seus guardiões, eles estão ali do lado, e eles estão lá soprando o tempo todo. Quais são as atitudes que você precisa tomar, quais são as mudanças que você precisa fazer na sua vida, quais são os sentimentos que você precisa rever, né? E tá aí como que a gente vai se redimir, vai redimir a nossa alma com a mudança, com a nossa reforma íntima, aquela reforma que a gente abre o nosso coração e consegue abrir a nossa mente a Deus também, e pede ajuda para saber o que eu tenho que mudar, como eu posso me redimir, pagar tudo que eu preciso pagar nessa vida para ter essa perspectiva de felicidade no futuro. E aí o Espiritismo traz para a gente os princípios fundamentais da doutrina, que é a existência do espírito e sua sobrevivência após a morte, as reencarnações sucessivas, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, a lei de causa e efeito e a evolução progressiva, que é isso que eu falei, que a gente sempre está evoluindo. E aí a gente vai entender que o conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Lembrando então que a gente precisa conhecer os princípios de Deus para poder entender essa consolação da fé pela esperança. Então a gente fala muito de perseverança, de esperança, né, de consolação, porque assim a gente vai estar amando e respeitando a Deus, amando e respeitando os seus desígnios, né? E o Espírito da Verdade também trouxe para a gente alguns ensinamentos importantíssimos que são base da doutrina espírita. Ele diz: Deus quer que nos ajudemos uns aos outros, mortos e vivos, encarnados ou desencarnados, para que a gente possa sim ser socorrido. É aquela velha história: faça aos outros o que gostaria que fizesse para você. Então, se a gente gostaria de ser socorrido, de ser ajudado, não é? A gente precisa também ajudar os outros. Então, esse é o primeiro mandamento: amai-vos. Instruí-vos, eis o segundo. Então, aqui fica o convite para instrução, o convite para entender como é que funciona, entender como que as leis divinas se aplicam à nossa própria evolução, um convite para a gente meditar, crer, amar, sobre tudo que está sendo revelado para a gente já há alguns anos. O Espiritismo trouxe para a gente já um monte de informações diferentes. O Espiritismo trouxe para a gente, através dos Espíritos da Verdade, o Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários Espíritos que trazem para a gente informações do lado de lá, vamos chamar assim, que nos dão essa força e essa certeza que do outro lado temos amparo, do outro lado temos tudo que a gente precisa para dar os nossos próprios passos. Então, uma coisa muito importante, entender que a gente vai ter amparo e proteção, mas os passos são nossos. Nós precisamos ter o mérito das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, Deus vai ajudar se a gente trabalhar no bem. Então, Ele só pede que a gente ame e que a gente faça caridade.
Isso. Se a gente fizer tudo na nossa vida de acordo com os ensinamentos de Jesus, esse amor vai estar permeado em todas as nossas ações. No momento em que perdoamos, no momento em que somos ofendidos, no momento em que temos inimigos, o amor vai estar lá, suportando, né? Abraçando os nossos sofrimentos. E isso aqui é importante para que a gente possa superar e evoluir. Existe também um conceito importante do Espiritismo, que é o devotamento e a abnegação, ou seja, é não reclamar das nossas dores e sofrimentos morais, que são a nossa missão, a nossa prova. E elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Então, a caridade e a humildade, quando a gente é devoto e abnegado, a gente não espera retribuição. A gente vai ter essa resignação mesmo, né? Que de todos os nossos sofrimentos tem uma causa, tem um objetivo e que vamos superá-los. Então fica o convite para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Temos cursos abertos, tem o curso básico de segunda-feira às 15 horas, tem a Escola de Aprendizes do Evangelho de sábado às 2h30, ainda é possível entrar, é possível começar nessas turmas, estão todos convidadíssimos para saber um pouquinho mais sobre a doutrina, um pouquinho mais sobre o Jesus e todas as leis de Deus, para que possamos evoluir. Graças a Deus. Então vamos aproveitando essas palavras que nos trazem a reflexão, um pouco do papel que estamos representando neste momento no nosso planeta, no momento que o planeta vive, que nos traz a reflexão, a origem dos nossos males, o tempo que temos investido nesse crescimento moral e espiritual, que não é de hoje, não é de uma existência, pois tudo que alcançamos é através do esforço, através da iluminação interna de cada um de nós, em busca do aperfeiçoamento moral e espiritual, da maneira que o Mestre Jesus nos ensinou, da maneira que Ele mesmo veio até nós para exemplificar e deixar como caminho a ser seguido, um caminho já previamente aberto pelas suas palavras e pelos seus gestos de amor. Vamos aproveitando esse instante, nos ligando a essas falanges do bem que vêm em nosso socorro, a equipe médica espiritual do Dr. Fritz, Dr. Frederic, Dr. Jean, Dr. Joseph, aos médicos do espaço, da Preta Velha, Cigana, índios, caboclos, boiadeiros, guardiões, que todos esses trabalhadores de Jesus, que a um só tom, a uma só nota, fazem esse movimento, essa vibração de amor para que tantos irmãos que aqui chegam em busca da cura material e espiritual também, pois essa cura faz parte da nossa prova terrena, dessa nossa jornada momentânea, pois a vida no planeta ela é limitada, ela tem apenas a duração de uma existência, mas os aprendizados seguem, e as escolas que vivemos a cada encarnação servem-nos para nos elevar a um patamar ainda melhor. Vamos mentalizando aqueles irmãos que nos procuram frequentemente através dos tratamentos que fazemos na casa de Razim, mas que por questão da dificuldade que o momento nos exige, o retraimento em nossos lares com atenção, com os cuidados, deixamos de fazer esse encontro presencial, mas continuamos atendendo pela fé, pelo amor que nos trouxeram até aqui,
continuamos atendendo a todos aqueles que, em pensamento, em oração, se ligam a nós em busca do amparo do Mestre Jesus. Vamos mentalizando essa equipe que acolhe a cada trabalho aqueles necessitados de uma palavra de afeto, de carinho, das vibrações e dos medicamentos que para o mundo material podem ser simples, muitas vezes a água fluidificada, que nem todos, infelizmente, acreditam no seu poder, mas que tem uma capacidade de cura maior do que muitos, de grande maioria dos medicamentos da matéria, pois estes, muitas vezes, apenas postergam os efeitos, enquanto a água, fluidificada com um sentimento de amor, de gratidão, magnetizada com as melhores energias, pode nos promover a cura perfeita. Mentalizamos a equipe neste momento, acolhendo aqueles irmãos abraçados e tratados pelo Dr. Fritz e Dr. Frederic, que esses irmãos possam sentir neste instante toda a alegria de convivermos mais uma vez nesse encontro em busca da cura. Lembrando que nossos companheiros promovem curas impensáveis na matéria, muitos casos de câncer e de doenças desconhecidas pela matéria podem ser tratadas e curadas através da fé, através do amor. Que as equipes sejam neste instante recebidas, possam ser sentidas por cada um que está sendo tratado com muito amor. Pedimos ao Dr. Fritz, Dr. Frederic, a todos esses seus companheiros de trabalho, que não são poucos, são especialistas em todos os conhecimentos da medicina material e ainda da medicina espiritual, pois vão a fundo e consertam aquilo que nós mesmos estragamos, às vezes através da nossa própria falta de vigilância, da nossa falta de trato com o nosso próprio corpo, como se ele não fizesse parte das coisas mais importantes da nossa jornada. Pedimos ao alto que nos perdoe nesse momento por essas falhas em que, por algum motivo, acabamos destruindo a nossa saúde, e que nos auxilie nesse instante a recuperarmos, para que possamos, através do amor e não através da dor, alcançarmos a misericórdia divina. Vamos vibrando pela equipe do Dr. Jean, que vai acolhendo a todos aqueles irmãos que acreditam e que estão sempre presentes em seus trabalhos, que esses irmãos possam ser acolhidos com todo o amor, que possam alcançar essa cura física, e especialmente aqueles que sentem os medos, a ansiedade, aqueles que passam pela doença do século, que é a depressão, para que esses companheiros sintam nesse momento o equilíbrio energético, o equilíbrio de todas as suas energias em cada célula, em cada órgão do corpo, para que possam alcançar a fé também nos momentos, nas provas de cada um, de acordo com a sua necessidade, não as afastando, mas dando força para superá-las. Vamos vibrando pela equipe de nossos companheiros índios, caboclos, cigana, preta velha, para que eles possam atuar plenamente neste momento, auxiliando aqueles irmãos que estão passando pelas doenças espirituais, que na verdade são apenas reflexo daquelas ações do passado, ações que, diante da nossa inconsequência, da nossa ignorância, em que erramos e provocamos o mal a outros, que agora vêm nos cobrar. Pedimos primeiramente o perdão a esses irmãos, pois não nos lembramos de nossas falhas, mas sabemos que as temos, e que esperamos nesta jornada melhorarmos a nossa concepção de vida, através das boas ações que esperamos colocar no nosso dia a dia. Pedimos ao alto para que esses irmãos sejam acolhidos com amor,
que esses companheiros de outras datas, hoje nossos cobradores, sejam recolhidos aos locais onde possam ser ajudados, pois se a falha foi nossa em maltratá-los, em ignorá-los, que seja também o mérito em orar por eles neste momento, Pai. Que o Mestre Jesus abra suas portas para acolhê-los com amor, auxiliando-os a reencontrar o seu caminho com muita fé. Vibramos pela equipe do Dr. Joseph e todos os seus trabalhadores para que nesse instante possam disseminar essa energia de amor que auxilia a retirar a dor e o sofrimento desses irmãos que passam por essa dura prova, cujos níveis de dor e sofrimento não é compartilhado por todos, graças ao Pai, pois Ele nos filtra de muitos dos sofrimentos que deveríamos passar, mas que esses irmãos, por algum motivo, e nem todos eles talvez sejam decorrência de seus atos impensados, talvez algum seja decorrência de outros irmãos também, que eles sejam acolhidos e tratados com muito amor, pois pedimos ao alto que alivie a dor e o sofrimento. Pedimos por todas essas equipes que elas se estendam a essa falange de irmãos desencarnados que vem chegando ao plano espiritual dia após dia, numa quantidade tão grande que não nos parece normal simplesmente ignorarmos o seu socorro, a necessidade de serem socorridos. Vibremos por esses amigos, esses irmãos, esses filhos, esses pais, que com a dor do desligamento da matéria chegam até o plano espiritual cobertos pela ignorância da vida contínua. Pois essa vida não é percebida por aqueles materialistas que pensam que a matéria só existe uma vez, que a vida só existe uma vez e que a oportunidade não é dada a ninguém. Muito pelo contrário. O nosso Pai, nosso Criador, com toda a sua sabedoria que criou este universo equilibrado e magnífico, jamais deixaria que um filho sofresse enquanto o outro é abençoado por todas as regalias de uma existência. Jamais deixaria que um perecesse diante da luta e do trabalho árduo de cada dia, enquanto o outro descansa pelos benefícios plantados por seus anteriores. Entendamos que a paz e a harmonia do universo existem em todos os lugares e existe na vida terrena. Se os seus sóis não cruzam com os outros e se chocam, se os seus planetas giram harmonicamente, por que a vida não haveria de assim o ser? Pois saibam que o número de estrelas que estão no céu são enormemente maiores do que as vidas que estão na Terra, e lá elas estão em harmonia, assim como a vida de vocês. Assim como as nossas vidas que aqui estamos, elas têm sempre uma razão de ser, têm sempre um caminho a ser percorrido por cada um, que somente haverá no seu transcurso aquilo que for permitido pelo alto. Como nossa companheira o disse, o jugo é suave e o fardo é leve, se juntos com o Mestre Jesus está o nosso coração. Vibremos, mentalizemos essa corrente magnética que se expande em luz e carinho por todo o espaço, tão longe, tão distante que a capacidade e a inteligência do homem ainda demorará a entender. Pois hoje, sintam-se abraçados nossos irmãos, não importa a esfera que estejam vivendo, aonde esteja o sentimento e a dor, pois sintam esse amor, planejado e promovido pelo Divino Mestre, que alcança dos mais profundos abismos da matéria e do espírito aos mais altos, para que todos sintam esse amparo, para que o carinho e o amor do Divino Mestre os aqueça e os traga de volta à verdadeira vida, a vida espiritual. Vamos nesse instante mais uma vez, envolvendo a nossa companheira Márcia, para que ela possa trazer novamente até nós uma bela canção e oração
que nos ajude a estendermos essas vibrações para aqueles hospitais que estão passando pelas provas, que estão recebendo os irmãos do Covid e aqueles irmãos que em casos mais graves de doença necessitam estar ou passar pelas UTIs da matéria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós,
quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós,